Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós continuaremos com o nosso estudo dos reinos. Vamos falar sobre o reino dos fungos, reino fungi. Características estruturais do reino fungi, alimentação, reprodução, classificação e o uso na indústria alimentícia e farmacológica, produção de medicamentos que os fungos têm na nossa sociedade. Os objetivos específicos da aula de hoje: identificar a reprodução e o modo de vida dos fungos, como que eles se reproduzem, como que eles se espalham e quais são as características do dia a dia deles, da vida deles cotidiana. Classificar os fungos segundo a sua forma estrutural, forma que eles apresentam. Como eles são encontrados na natureza, eles apresentam uma classificação diferente. Reconhecer a sua importância para a saúde e a economia mundial. São muito importantes, movimento a economia de diversos países, diversas cidades, os fungos, através dos fungos. Antes da gente começar sobre a estrutura dos fungos, eu preciso que vocês tenham em mãos um penal e o caderno de vocês. Tomem notas, escrevam algumas definições, alguns conceitos que nós vamos estudar aqui hoje. Eles serão muito importantes para uma revisão depois, fazer uma avaliação, fazer uma prova e até mesmo para os exercícios que nós temos disponíveis no final da aula. Vamos começar então? Fungos são seres vivos eucarióticos. Já lembra o que é eucarióticos? Daqui a pouco eu não vou mais falar o que são, você já tem que ir associando, assimilando isso. Seres vivos eucarióticos são formados por células que contêm um núcleo no seu interior, podendo ser unicelulares, formados por uma única célula, como o fermento biológico, fermento de pão, que a mãe de vocês, a tia, a avó usa para fazer pão, ou pluricelulares, como os cogumelos e os bolores. Cogumelos que nós encontramos nascendo de uma árvore em decomposição, ou o bolor que tem na parede de casa quando o clima está muito chuvoso, muito úmido. Nos fungos pluricelulares, formados por mais de uma célula, as células estão agrupadas em filamentos, as hifas. O conjunto de hifas constitui o micélio. Então, nós temos na imagem aqui ao lado o micélio, que é o conjunto de todas as raízes do fungo, todas as hifas, cada filamento, cada raiz, entre aspas, que não é uma raiz do fungo, ela não é uma planta. Então, cada hifa do fungo são várias células, uma disposta do lado da outra. Todas essas hifas juntas vão formar um micélio. A região de cima, o cogumelo que nós compramos no mercado, que nós encontramos na árvore que está em decomposição, aquela parte é a estrutura reprodutora. Ela não tem outra função para o cogumelo a não ser produzir esporos para a reprodução dele. Nós veremos mais para frente. Alimentação. Todos os fungos são heterotróficos. O que quer dizer? A gente falou sobre animais autótrofos, plantas autótrofas e tal. Autótrofos produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Heterótrofos, heterotróficos, são animais, são seres vivos que necessitam se alimentar de outros seres vivos para obter alimento, para obter energia. É o caso dos fungos. Precisam de outros seres vivos para obter a energia deles, necessárias para o seu desenvolvimento. O micélio é responsável pela liberação de substâncias digestivas e pela absorção do alimento. Lembra o que é o micélio? Micélio é aquele conjunto de hifas, acabou de comentar, serão as raízes do fungo. Eles liberam substâncias digestivas que vão fazer a digestão do alimento ou da matéria orgânica onde eles estiverem e a absorção também desses nutrientes para transformar em energia. Então nós temos aqui uma laranja, eu acredito que seja uma laranja, em decomposição, bolorada.
Esses fungos em cima da laranja, eles estão com as hifas todas dentro da laranja, liberando substâncias digestivas, fazendo a digestão da laranja. Quando você pega um pão, você compra um pão de forma, ele começa a bolorar. O que você vai lá? Ah, só um bolorzinho aqui, você corta só aquele bolorzinho fora. Mas aquela lá só é a parte reprodutora, que vai produzir mais esporos e vai aumentar a quantidade de bolor. As hifas, os fungos, já estão dentro do pão, já penetraram suas hifas, já estão fazendo a digestão daquela matéria orgânica, decompondo aquela matéria orgânica. Então, às vezes, você, mesmo tirando a parte bolorada, pode ser, em alguns casos muito específicos, que vai causar algum mal-estar para a pessoa ali, no máximo uma diarreia nesse caso. Mas, quer dizer que as hifas dos fungos estão internamente do pão já, como estão internamente da laranja. Apesar de a gente perceber ela apenas externamente, que é o corpo de frutificação, o corpo de reprodução dos fungos. Como é que ocorre a reprodução dos fungos? Os fungos unicelulares comumente se reproduzem de maneira assexuada. Uma única célula duplica o seu material genético e se divide. Sexuada deu origem a 2 clones, uma célula idêntica à outra. E assim o fungo vai se espalhando, aumentando a quantidade. Os fungos pluricelulares podem se reproduzir assexuadamente, fragmentando o micélio. As suas hifas lá, elas se cortam, se fragmentam, são transportadas de um lado para o outro. Isso pode fazer com que cresça fungos em regiões diferentes, se reproduziram, ou de maneira sexuada, através de esporos. Os esporos são produzidos no corpo de frutificação do fungo, no cogumelo, no chapéuzinho do cogumelo. Embaixo vai ocorrer a produção de esporos, tanto masculinos quanto femininos. Quando atingirem o solo, as hifas elas vão cruzar uma com a outra, se encontrar uma com a outra, e aí vai nascer, dar origem a um novo fungo. Vai se desenvolver através dessa única hifa, dessas duas únicas hifas, elas vão dar origem a um novo cogumelo. O modo de vida dos fungos. Os fungos são heterotróficos, a gente já comentou, e de acordo com a sua alimentação podem ser classificados em grupos diferentes. Predadores. Sim, existem fungos que são predadores. Eles capturam com suas hifas pequenos animais para sua alimentação. São pequenos mesmo. E fazem a decomposição, liberam sucos digestivos, fazem a decomposição desses pequenos animais. Eles utilizam desses pequenos animais para a produção de energia para sua alimentação. Podem ser parasitas, que obtêm alimento de outros seres vivos, plantas e animais, e geralmente não os matam. Eles vão obtendo alimento, causando pequeno prejuízo para as plantas e para os animais, mas eles não matam, porque senão eles vão perder essa fonte de alimento deles. Quando parasitam o ser humano, provocam doenças chamadas de micose. Acredito que todo mundo conheça alguém que tem micose, que geralmente ocorre nas unhas, pode ocorrer na pele também, mas são fungos que vão estar se desenvolvendo e comendo, digerindo essa matéria orgânica e se desenvolvendo, se multiplicando. Micoses, elas podem ficar bem feias, principalmente nas unhas, apodrece a unha inteira da pessoa, mas existe tratamento para isso. Podem ser também mutualísticos, associações com outros seres vivos onde ambas as partes são beneficiadas, como as micorrizas, que são associações entre fungos mais a raiz de algumas árvores. E os líquens, que são fungos e algas. Em alguns casos, cianobactérias, mas geralmente fungos e algas
Então, na casca das árvores, esverdeado, meio branco, meio vermelho, várias cores. Os líquens são associações de algas e fungos. O fungo começa a digerir a matéria orgânica e reter bastante água da chuva, umidade, fornecendo água e alguns nutrientes para a alga, enquanto a alga pega essa água, esses nutrientes, junto com a luz solar e transforma em alimento, transforma em energia, que ela se beneficia e compartilha com o fungo dela. Aí ocorre uma associação mutualística. Se eu tirar a alga, o fungo sozinho não vai conseguir obter alimento necessário para ele sobreviver. Se eu tirar o fungo, a alga sozinha não vai conseguir obter os sais minerais e a água necessária para ela sobreviver sozinha. Então, por isso que é mutualístico, precisa dos dois. Já nas micorrizas, são associações com as raízes das árvores. Elas vão compartilhar sais minerais, vão compartilhar nutrientes para o benefício das duas. Os fungos conseguem alguns nutrientes que as raízes das árvores não conseguem, enquanto isso elas vão absorvendo água e vão absorvendo outros nutrientes que elas não conseguem absorver. É uma relação mutualística, um ajuda o outro, um beneficia o outro. Podem ser também saprófagos. Alimentam-se de organismos mortos, decompondo os restos dos seres vivos, realizando o papel de decompositores da cadeia alimentar. Fungos são, junto com as bactérias, os maiores decompositores da cadeia alimentar. Quando uma árvore cai, morreu, caiu, ou ela foi derrubada pelo vento, um raio, enfim, ela precisa passar pelo processo de decomposição. E são os fungos que vão realizar essa decomposição, em grande parte. Vão transformar a matéria orgânica existente ali na árvore em nutrientes que vão ser absorvidos pelo solo e incorporados em outras plantas, produzindo mais energia e renovando o ciclo da cadeia alimentar. Classificação. Existem mais de 100 mil espécies de fungos. Segundo a forma e o corpo, eles podem ser classificados como Chytridiomycetos, faz um trava-língua. São fungos aquáticos com flagelos em alguns estágios do seu ciclo de vida. Podem ser uni- ou pluricelulares. Os zigomycetos, popularmente conhecidos como mofos. Mofo na cozinha, mofo no armário, nas roupas, enfim. Basidiomycetos, popularmente com corpo de frutificação. Os cogumelos que nós encontramos nos matos, enfim, nas árvores, são basidiomycetos, que eles apresentam um corpo de frutificação. E os ascomycetos incluem as leveduras utilizadas na produção de pão, cerveja e vinho. Eles realizam a fermentação da matéria orgânica. Para você ter a cerveja com teor alcoólico, ela precisa passar por uma fermentação. E essa fermentação acontece graças a algumas espécies de fungos. Igualmente, o pão, a produção do pão, para ele ficar macio e grande, precisa ter o fermento de pão, que é uma espécie de fungo. Fungos e a economia. Centenas de espécies de fungos são utilizados na nossa alimentação e na produção de combustível, movimentando consideravelmente a economia mundial. Algumas espécies podem ser consumidas in natura, naturalmente, como o champignon, o shiitake que você compra no mercado, você pode consumir eles naturalmente. Outras são utilizadas para a fabricação de queijos, pães e bebidas alcoólicas. Colocando alguns fungos em uma peça de queijo, com o passar de algumas semanas, ele começa a se decompor. A decompor a peça de queijo. E conforme ela vai atingindo estágios de decomposição, ela vai agregando um sabor específico. E isso é comercializado com valores muito altos. Muito alto.
Existem espécies de fungos que são comercializados com o nome de trufas. 1 quilo dessas iguarias pode custar até R$ 2.000. As trufas elas são encontradas por porcos. Os porcos eles têm os criadores desses porcos, eles vão numa mata, numa floresta, e os porcos eles cheiram essas trufas. E elas são corpos de frutificação que ficam embaixo da terra. Tem ali a imagem dessas trufas. E o criador abre um buraco na terra onde o porco ficou fuçando e encontra essas trufas. O quilo delas pode custar até R$ 2.000. Elas são iguarias muito seletas. São poucas as pessoas que já comeram dessas trufas no mundo. O sabor delas diz que eu nunca comi, mas diz que é muito único. Fungos e a saúde. Alexander Fleming, em 1928, descobriu o primeiro antibiótico a partir de um fungo do gênero Penicillium. A penicilina, como foi chamada, era uma substância liberada pelo fungo capaz de destruir as bactérias com as quais entrava em contato. Num acidente no laboratório, Alexander Fleming estava trabalhando com fungos e ele saiu no final de semana para passear, para esfriar a cabeça, enfim, saiu para passear. E ele esqueceu a sua colônia de fungos numa placa de Petri que ele estava trabalhando. E quando ele voltou, ele percebeu que aquela placa estava contaminada com bactérias. Ficou aberta, exposta, contaminou seus estudos. E essa placa dessas bactérias, só que elas estavam espalhadas pela placa de Petri, mas elas não estavam próximas do fungo. Ele concluiu que o fungo liberava substâncias que eram tóxicas para as bactérias. Tanto que, se vocês observarem a imagem, nós temos o fungo em branco e as bactérias só na periferia da placa, longe do fungo. Quer dizer que o fungo liberou uma substância antibiótica, que foi chamada de penicilina. Essa penicilina é utilizada até os dias de hoje, um grande antibiótico, salvou muitas e muitas vidas, produzida por um fungo, e ela mata bactérias. Pessoal, foi a nossa aula de hoje. Uma introduçãozinha sobre os fungos. É muito mais assunto para falar sobre os fungos, mas a gente vai se restringir a essa introdução. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se não compreenderam, retoma o vídeo do começo, assista ele novamente, vai fazer umas pausas, anotações. Realiza os exercícios também no final e nos vemos na nossa próxima aula.